que a gente já tem base sólida para ver mudar a indústria nos próximos 5 anos, né? Tem 4... A tecnologia de qualquer forma, né? E aí começa a achar uns casos de uso que não param em pé. Indústria Inteligente, o podcast da Oransys. Está começando mais um episódio do podcast Indústria Inteligente. Aqui a gente discute tendências da manufatura industrial, melhores práticas e histórias inspiradoras de líderes e de especialistas, como o nosso convidado de hoje, o André Veloso, que é consultor, palestrante, escritor e tem uma vasta história aí na indústria como um todo. Bem-vindo, André. Que bom que você está aqui com a gente. Queria pedir para você contar um pouco da sua história, por onde você passou e como você contribui hoje, o que você faz hoje e como você contribui para a indústria como um todo. Claro, obrigado, Lígia. Obrigado, Sodré, pelo convite. É um prazer participar aqui com vocês desse podcast. Para fazer um rápido resumo da minha vida, eu trabalhei por mais de 15 anos na indústria farmacêutica, sempre liderando áreas de inovação e transformação digital, em companhias como Roche, Pfizer, MSD. Depois passei pela indústria de seguros, onde também tive a oportunidade de trabalhar com transformação dentro da Prudential, uma das maiores seguradoras aqui no Brasil na área de vida, e fui consultor em projetos de CRM e relacionamento com clientes em toda a América Latina, indústrias desde financeira até automobilística, de petróleo e gás, com transporte de combustível por navios, até outras áreas que a gente não consegue nem imaginar, né? Nesse meio do caminho, escrevi alguns livros, o último publicado em 2023, chamado Empresa Emocional, que discute exatamente a cultura da organização e como ela se prepara para a transformação e para essa evolução tecnológica que a gente está vendo. E hoje, além de fazer palestras e workshops em companhias para ajudar a formar a cultura e ajudar a transformar negócios, também trabalho como Executive as a Service, ou seja, como alguém que entra nas organizações para apoiar esse processo de inovação e preparar a companhia para passar a tratar desses assuntos de forma autônoma. Excelente. Daria para puxar vários episódios a partir da sua experiência. Possível. É isso, mas o recorte de hoje, então, a gente vai fazer sobre essa atuação mais direta na indústria e a sua liderança em transformação digital, né? Vamos aprender um pouco com você. Bom, está aqui com a gente também o CEO da Oransys, André Sodré. Bem-vindo, Sodré, obrigada por participar e contribuir aí com essa conversa, que com certeza vai ser muito rica. Conta um pouco, Sodré, de onde surgiu a Oransys e qual que é o papel dela para a indústria hoje. Legal, obrigado aí, Lígia. É um prazer estar aqui com você, com o André, aí nosso convidado, né, do podcast Indústria Inteligente. Eu também tenho a minha carreira desenvolvida na indústria farmacêutica, né? Eu me formei ali em ciência da computação no início dos anos 2000 e sempre trabalhando como fornecedor de tecnologia para essa indústria, né, tecnologia digital. E desenvolvi projetos ao longo desses 20 anos aí na indústria, com grandes indústrias no Brasil, no México, nos Estados Unidos, Colômbia, América Latina. E em 2015, eu e o Márcio Moretti e o Rogério Araújo, né, os meus colegas aí, meus sócios, nós cofundamos a Oransys, né, que vem desenvolvendo aí uma trajetória dentro da indústria farmacêutica nesses projetos de digitalização e inteligência industrial. Então, vai ser um prazer enorme, vai ser super legal esse bate-papo aqui com o meu xará aí, o André, para a gente explorar um pouco desse tema e dessas aplicações da inteligência industrial. É isso. A gente tem algumas camadas, então, de convergência entre vocês, né? A indústria, a seara de ciências da vida, a liderança e a cultura, né? Então, vamos explorar por cima dessas camadas esse universo de cada um, como que a gente pode contribuir aí para os nossos ouvintes. Então, a primeira pergunta que eu vou puxar aqui, André Veloso, para você, nessa sua trajetória, principalmente nas indústrias que envolvem produção, manufatura, você não só tem visto, como tem liderado transformações, né? Movimentos de inovação, tendência, tecnologia, novas aplicações. E aí eu queria te fazer uma pergunta de uma forma ampla, assim, como você vê
que ao longo do tempo essas transformações têm moldado a indústria para o consumo do futuro. É interessante olhar porque a gente fala da indústria de saúde, né, dessa indústria de ciências da vida, e ver como a gente evoluiu em produtos, em ofertas para o consumidor final, mas como isso é diferente quando a gente olha do lado industrial, do lado de negócio. É uma indústria muito tradicional, é uma indústria muito baseada em pesquisa, e em pesquisas de longo prazo. Eu costumo dizer que quando você está num varejo, por exemplo, ali todo dia você tem uma oferta nova, um produto novo, alguma coisa acontecendo. Na indústria, o tempo de desenvolvimento, criação de produto é outro. Isso faz com que ela tenha também um comportamento de inovação ou de transformação bastante diferente. Né? Se eu não adoto uma tecnologia logo, por exemplo, em telecomunicações, talvez eu não exista daqui 2, 3 anos. Na área de saúde, isso não acontece, porque eu tenho evolução de tratamento, depois eu tenho um tempo para verificar como isso acontece. Isso faz com que seja provavelmente uma das áreas onde a gente tem visto a menor velocidade de evolução e de desenvolvimento. A gente viu claramente nos anos 90 ali uma etapa que era a etapa de olhar para o cliente, de colocar o CRM dentro de casa, então eu quero informação. Primeiro movimento de trabalhar com dados, né? De olhar para essa coisa de informação e dizer, vou olhar da perspectiva de negócio, vou olhar para esse cliente, tentar entender quem ele é. Segundo movimento que acontece ali pelos anos 2000 é a questão da digitalização. Então, enquanto todo mundo fala em transformação e tudo, as empresas começam a chamar de transformação digital uma coisa que eu chamo de digitalização, que é não olhar para o processo, né? Eu só pego ali, faço aquilo que eu já fazia antes, igualzinho, mas ponho uma solução. E aí depois eu vou para o mercado e digo, olha que legal, eu sou uma empresa tecnológica. Né? Mas não muda muito. Provavelmente o Sodré tem visto isso muito, né, na produção. Assim, eu não quero mudar o que eu faço, é só põe uma solução aqui para mim e acelera. E depois, de uma forma mais recente, a gente consegue ver movimentos de efetiva transformação, até porque com a entrada de outros players, com uma capacidade maior de alcançar diferentes mercados, com uma necessidade de otimizar até a produção, porque você tem menos fábricas atendendo mais países ou mais demanda, a gente vê um olhar de transformação. A gente pode até falar um pouquinho do que vem para o futuro, mas acho legal ter a perspectiva do Sodré também sobre esse movimento que eu comentei aqui. Achei super interessante essas duas camadas de evolução que você trouxe. Uma coisa é a digitalização, outra coisa é a transformação de fato. E muitas vezes, e também isso que você trouxe de a indústria farmacêutica, ela está um pouco aquém, né? E aí, Sodré, acho que você entra bem nessa história, né? Acho que você, como atua aí há mais de 20 anos na indústria farmacêutica, especificamente nesse processo de digitalização e evolução disso, o que você entende de avanço, até onde é um avanço trivial, digamos assim, e o que é aceleração para evolução de fato? Exato. Eu vou até pegar o gancho do que o André falou, né? Essa questão eu achei bem interessante da digitalização versus a transformação real. Recentemente eu tive uma experiência, né, para compartilhar aqui. Eu compartilhei lá no grupo da empresa também de um banco digital que surgiu aí agora no WhatsApp, né? Então é uma experiência, são jovens, né? Startup ali de garotos que desenvolveram essa tecnologia, integrando aí o que a gente tem de mais moderno em inteligência artificial conversacional, né? Integrando isso com o Pix, com a tecnologia bancária, de forma que você usa isso como um assistente financeiro no seu celular, né? Você entra no WhatsApp, tem um bot ali, né? E você conversa com ele, pede para ele fazer transações financeiras, pede para ele consultar os seus boletos em aberto, né? Enfim. E, ao mesmo tempo, eu tive uma experiência, essa experiência com essa tecnologia e uma outra experiência com uma grande empresa, né, do setor financeiro, onde eu tive um problema com o meu cartão, né, eu precisei solicitar uma segunda via do cartão, né? E aí, por meio do atendimento, eu fui direcionado para um bot de WhatsApp, né, e aí é muito contrastante a experiência, essa questão de digitalizar versus transformar, né? Porque aí você cai nesse bot de WhatsApp dessa grande empresa
que muito provavelmente empenhou, né, despendeu aí mais recursos que a startup, né, para implementar isso. E o que você tem ali é uma automação da famosa URA, né? Aperte 1 para falar para realizar tal ação, aperte 2 para solicitar um novo cartão, aperte 3. E o pior de tudo, não funcionava, né, sabe? Então, assim, são exemplos claros, por exemplo, de que a digitalização, né, você pegar uma coisa que está no modelo antigo e pegar a tecnologia mais moderna e aplicar naquilo, né, não traz a transformação. A transformação exige você pensar de uma forma diferente, abordar o problema por outro ângulo, né? Então, esse exemplo de aplicação, as duas empresas foram pelo mesmo caminho, né, disponibilizar um serviço de atendimento no WhatsApp, mas uma está presa no paradigma da URA, né, da central telefônica, né, do aperte 1, aperte 2, enquanto a outra já está com um olhar mais de transformação da experiência do cliente mesmo. Então, eu acho que tem tudo a ver, faz todo sentido isso que o André falou, né? Eu acho que com as tecnologias novas aí trazendo para o nosso universo da indústria, né, exige a gente ter um olhar diferenciado, né? Não é automatizar o que a gente já faz sempre, já fez sempre, né? Na verdade, transformar. Sensacional. E como você vê, de forma geral, a indústria farmacêutica hoje, nesse processo, em que nível ela está, de digitalização ou de transformação? Para mim, Lígia, É? eu tenho compartilhado aí com as pessoas no mercado, né, as pessoas que eu converso, que assim, quando eu iniciei a carreira ali, no início dos anos 2000, eu comecei a trabalhar na indústria farmacêutica. Você tinha um choque, né, quando você entrava para trabalhar na indústria, né? Você chegava ali, você tinha contato, um choque no sentido de que você tinha contato com tecnologias que não estavam disponíveis no dia a dia das pessoas, né? Então, por exemplo, você entrava, você via ali telas touch, né? Você via coletores de dados, até coisas mais sofisticadas de automação, e tudo aquilo era um universo super tecnológico para quem vinha de fora, né? Você entrava na indústria e você ficava de cara assim com o nível de automação e tecnologia que tinha disponível, né? Então, numa época que a gente estava engatinhando, né, com internet, PC, né? Você ia ali, você tinha acesso a sistemas de informação, coisas de última geração, né? E aí o que acontece nesses últimos 20 anos, né? Aí não é novidade para ninguém, mas a sociedade ela evoluiu, ela se digitalizou, vamos dizer, né? Ela se transformou com a evolução das tecnologias de nuvem, né? Da capacidade de processamento dos dispositivos, né? Então hoje todo mundo tem um smartphone com uma capacidade absurda, muito mais poderoso que qualquer computador ali dos anos 2000, né? Tá no seu bolso, né? Então, você tem acesso a essa tecnologia e os fornecedores disponibilizaram serviços que hoje, por exemplo, eu saio de casa, eu quero ir para algum destino, eu chamo um Uber no celular, no smartphone, eu ligo o Waze para me orientar, né? Eu precisei pedir comida, eu abro o iFood, uso esse tipo de tecnologia que eu comentei há pouco, do bot financeiro, né? Esse tipo de coisa. E aí o que acontece? Enquanto isso, né, na indústria, a gente vai lá hoje e o que acontece? A gente tem um choque também, né, de tecnologia, só que agora é um choque inverso. Você entra na indústria e você vê o pessoal lá lidando com papelada, né, uma pessoa entra para trabalhar na indústria, né, ela vem desse ambiente digitalizado da vida dela e ela é convidada para um treinamento para ver como ela vai preencher um logbook, que é um caderno em papel, cara, assim, né, para ele escrever ali o que ele fez no último turno. Então, tem muito isso, sabe, assim, enquanto a gente está falando de 4.0, né, já tem aí pessoas cunhando o termo indústria 5.0, enfim, a gente ainda tem uma lição de casa tremenda a ser feita, né, para realmente promover essa transformação digital na indústria, né? Perfeito. Acho que vocês dois tocaram em um ponto, né, dessa, eu não vou dizer atraso, mas vamos dizer que a indústria farmacêutica, de uma forma geral, ela caminhe com um passo um pouco mais lento. E aí, André Veloso, eu queria que você trouxesse pelo seu olhar
não precisa ser especificamente da manufatura, mas no geral. E aí, Sodré, fica à vontade para interagir, contribuir, acho que vai ser super válida essa interação de vocês, mas para trazer, a partir do olhar de vocês, o que vocês veem, tanto de história quanto de potencial avanço, diante de tudo que a gente tem de recurso hoje, tecnológico, de comunicação e tudo mais. Eu acho que é importante, antes da gente falar do que tem para frente, fazer uma observação nessa questão da velocidade. A indústria farmacêutica é uma indústria que cresce 2 dígitos anualmente nos últimos 30, 40 anos. Então, quando a gente fala que ela caminha mais devagar, tem sentido, porque ela continua crescendo, ela aumenta a audiência, aumenta o público, aumenta o valor dos produtos. Então, talvez isso faça com que ela ande nesta velocidade diferente. E não acontece, por exemplo, isso que o Sodré comentou, eu não tenho uma nova indústria farmacêutica fazendo remédios iguais aos meus em 6 meses, como eu posso ter um novo banco, como eu tenho uma nova forma de me comunicar, né? Então, isso faz com que eu tenha que tomar certos cuidados no avanço, né? Até por conta de toda a legislação ao redor da indústria farmacêutica. É importante a gente fazer essa observação, senão quem está ouvindo a gente fala, bom, os caras são atrasados porque querem, né? Não, tem uma lógica aí de Uma trás dessa cultura, história. né? E um modelo de negócios que dá certo. É como a gente olhar para diversas indústrias que ainda têm forças de vendas com visitação pessoal. Você fala, puxa, mas hoje eu tenho tanta coisa de tal. Mas isso ainda funciona, né? Ainda traz resultado de negócio. Então, a gente tem aí uma cultura corporativa relativa à mudança que precisa ser trabalhada. Eu outro dia li um estudo que mostra que mais de 50% dos executivos não investem em inovação ou não apoiam a inovação dentro das suas empresas porque eles têm medo de perder seus empregos se isso der errado, né? Então, isso às vezes trava o processo. Por que eu não tiro o logbook? Porque ele está lá escrito e todo dia eu olho e vejo se o cara preencheu. Se some a planilha, vou falar uma bobagem aqui, mas aí alguém vai brigar comigo. O livro não, está lá físico, né? Eu posso enxergar. Então, tem esse componente que a gente precisa considerar. Agora, do ponto de vista geral da indústria de saúde, a gente vive hoje um momento em que tem muitas coisas no horizonte que são interessantes, tem muitas tendências que a gente já consegue enxergar e não são tendências daquelas que eu brinco que são trabalho de futurista, né? Que ele olha e você fala, cara, são os Jetsons aparecendo. É coisa que a gente já tem base sólida para ver mudar a indústria nos próximos 5 anos, né? Tem 4 coisas que eu gosto de pontuar nesse momento. A primeira é essa questão de propriedade dos dados pelos clientes. Então, hoje, a gente na indústria de saúde não é dono da nossa própria vida. Eu brinco que o médico é. A gente não troca de médico porque ele é o dono da nossa vida. A partir do momento em que as pessoas aprendem que elas, na verdade, foi com Open Finance, com Open Insurance, terem propriedade de suas informações em outras áreas, elas também querem ter suas informações de saúde. Quando eu tenho essas informações, eu tomo decisões diferentes. Isso afeta toda a indústria e toda a entrega da indústria. E afeta principalmente porque aí tem essa segunda tendência, que é a medicina personalizada. Medicina personalizada é uma coisa que se discute desde 2003, 2004, que agora a gente começa a perceber mais, que é conseguir entregar produtos ou serviços nessa área que são dirigidos não para quem tem uma doença X, mas para a Lígia, para o Sodré, para o André, de acordo com as características que ele tem, né? Um dos primeiros produtos que surgiu no mercado brasileiro para isso, foi um produto da Roche na época, o Herceptin, que é um produto para câncer de mama, para mulheres com receptor HER positivo. Então, você já tinha ali uma diferença de ação genética. E hoje, isso evolui cada vez mais. Você consegue até, por exemplo, fazer o processo de quimioterapia ou de radioterapia dirigido para o perfil genético do paciente. Então, olha como isso muda, e a gente está aqui falando de indústria, vai ter gente que fala, por que ele está falando de produto? Eu ouvi falar de produção, mas olha a dificuldade, né? Antes, one size fits all, estava bacana, mesma entrega, mesmo produto. Agora eu começo a falar de hiperpersonalização no mundo lá de fora e medicina personalizada aqui.
Então, essa segunda tendência é super forte. E ela integra É o consumo muito do futuro. é o consumo do futuro, que foi, né, ali onde você falou, vamos falar um pouco de como é que a gente chegou até aqui, depois do futuro, e isso conecta numa terceira questão, que é o gêmeo digital. Olha que coisa maluca, né? A gente hoje testa tudo e faz tudo nas nossas pessoas, nossos corpos reais. Hoje existe na indústria uma coisa que é o gêmeo digital, que é testar produtos, testar variações em gêmeos, cópias idênticas digitais com resultados muito próximos do real. Quarta tendência, que é a que eu deixei para o final, de propósito, para, de novo, aqui deixar o Sodré entrar nessa conversa. Tudo isso faz a indústria ter que repensar e usar inteligência artificial, usar novas soluções, usar novas abordagens dentro de casa. Porque para poder fazer isso, eu não posso nem gerenciar marcas, nem gerenciar produtos, e muito menos gerenciar minha produção da forma como eu fazia antes. Porque qualquer uma dessas variações tem impacto na minha linha produtiva. Eu me lembro, quando eu comecei muitas décadas atrás, não vou nem falar nisso, em todos os mercados, se a gente queria, por exemplo, fazer material impresso, a gente ouvia assim, se fizer menos de 10 mil, nem vale apertar o botão da máquina. E apertou o botão, sai em 10 mil. Só, não, mas eu não preciso. Não, faz porque o custo unitário é esse. Hoje, a gente vê em gráficas rápidas que você vai lá fazer 10, fazer materiais personalizados. A indústria farma está chegando nesse ponto agora. Né? Sei que o Sodré tem visto, mas claramente esse movimento do negócio acontece e acelera. E aí, agora, essa necessidade está batendo no lado industrial da indústria. Exatamente. É um desafio enorme, né, para a indústria, porque conforme essas tendências vão se tornando realidade, né, e o consumidor vem impondo essa realidade, né, puxado aí pela medicina personalizada, né, como você comentou, isso coloca uma pressão imensa, né, na indústria, né. Antigamente, como você comentou, né, nós tínhamos planejamentos engessados de longo prazo, né, então, né, a gente tinha lá a indústria que se orgulhava de dizer que já tinha tudo planejado para os próximos 2 meses, né, assim, com discursos, ó, aqui não é pastelaria, né, já está tudo programado, a gente já fez o cálculo aqui, o forecast, e já temos a produção toda programada para os próximos 3 meses, né. E conforme essas tendências avançam, né, assim, eles têm um desafio de ter uma fábrica mais ágil, né, de manobrar essa capacidade, né, com as inovações. Isso passa por diversas inovações, né, tem a questão tecnológica, sim, né, mas tem questão cultural também, né, para que eles possam realmente reagir de uma forma apropriada a essas alterações na demanda, né? E sejam elas previstas ou imprevistas, né? Então, nesse sentido, né, você conseguir manter uma produtividade adequada, né, uma cobertura adequada ali da demanda que você está recebendo, ao mesmo tempo que você mantém a segurança e a qualidade também do processo, né, porque aí também não vale fazer qualquer coisa ali, né? Você tem que ter tecnologias para garantir isso, né? Representa um desafio enorme, né? E são movimentos que, como você comentou, André, eu acho super relevante, né, que o setor regulado acaba tendo, né, essa questão da segurança do paciente, e isso coloca, assim, bastante, vamos dizer, limitações e travas, né, para o que pode ser feito, a velocidade com que as coisas podem ser feitas, mas conforme nós já vemos em outros setores que já tem uma customização em massa maior, né, mais avançada, que já tem uma personalização, né, esses ganhos de eficiência que você comentou, isso tende sim a chegar né, tende a evoluir, na verdade, na indústria farmacêutica, e assim, né, para que isso aconteça, a gente precisa sim contar com as tecnologias, né, que a gente vai explorar aqui também no decorrer do podcast. Isso, é isso. Então, eu percebo, né, de um lado a gente tem, dentro do espectro aí da indústria farmacêutica, a regulamentação, a segurança e o cuidado com a saúde e bem-estar da população. Do outro lado, um movimento irrefreável
de uma agilidade cada vez maior, uma singularidade cada vez maior e a necessidade de uma flexibilidade dessa indústria para atender a isso. E aí, aproveitando a sua fala, Super, você que tem liderado esse movimento de inteligência industrial, né, para a indústria farmacêutica, como que você vê esse caminhar e essa proximidade entre esses dois mundos? Exatamente, né? Então, assim, né, como a gente comentou, consumidores cada vez mais exigentes, né, numa ponta, né, buscando aí tratamentos personalizados, né, buscando não só isso, né, mas serem atendidos no local em que estão rapidamente, né, terem cobertura e do outro lado a gente tem essa capacidade, né, produtiva, né, que está ali vamos dizer, lutando para atender, né, todos esses anseios, né? E aí, né, de que forma a gente usa a tecnologia, né, para ajudar nisso, né? Vamos pensar um pouco na tecnologia, né? O que aconteceu de diferente nos últimos anos, né? Nós temos aí diversos avanços tecnológicos, né? Inclusive na última década, então, a computação em nuvem avançando fortemente, o volume de dados, né? E aí quando a gente fala novamente aí da história do logbook, né, a gente falava, né, e tem mesmo essa resistência, né, André? A gente que trabalha com isso, a gente sabe como na indústria, mas assim, é uma perda de oportunidade, porque esses dados estão ficando presos, né, no papel, você não consegue aproveitá-los, né? A gente dizia antigamente para BIs, dashboards, mas hoje é o combustível da inteligência artificial, né? Se você não tem dados, você não vai conseguir aproveitar essa tecnologia, né? Então, tem essa questão, né? E essa tecnologia, né? Agora, inteligência artificial, né? Então, esse conjunto de tecnologias, ele, assim, né? Nesse ponto da evolução, né? Da indústria para o atendimento dessa demanda, desse consumo do futuro, ele se torna uma peça-chave, né, para você conseguir reagir de uma forma adequada, né? Então, já não é mais em outro ponto ali que você vai atuar, né? Você precisa saber trabalhar com a informação, saber estruturar os processos com essas tecnologias te apoiando, os habilitadores, né, que vão permitir que a sua capacidade produtiva ela reaja rapidamente a essas alterações, que você possa atingir um nível de personalização maior do que você está colocando no mercado, né? De que o comercial, né, veio lá com uma demanda, na semana seguinte você consegue voltar a sua capacidade para atender aquilo, né? Para você atender um número crescente de lançamentos, né, de produtos. Então, assim, as indústrias mais consolidadas, maiores, com patentes, né, etc., eles têm uma coisa mais estável, mas na indústria de genéricos, por exemplo, o número de lançamentos é elevado, né? Então, assim, você também tem que estar preparado para toda hora botar um lançamento novo no mercado, né? Então é nisso que vem essa conexão, esse apoio aí, né, da tecnologia. Não sei o que o André visualiza nisso também, André, dessa conexão. Não, você colocou muito bem. A gente precisa usar a tecnologia a favor do negócio, a favor do resultado, né? Toda a conversa de transformação digital, de inovação, eu sempre gosto de levar para esse caminho. Não é porque a gente gosta de usar tecnologia, não é porque a gente está aqui e a gente é apaixonado por tecnologia desde criança, é porque isso dá resultado de negócio. Isso melhora o que a companhia entrega, isso melhora o produto final para o cliente, isso melhora a market share, isso melhora a rentabilidade quando eu tenho um processo mais estruturado e mais organizado. O que é preciso, eu complementaria ao que você já colocou, é pensar de uma forma diferente. Eu gosto de um exemplo de produto na indústria, né? Você conhece mais produção do que eu, então não vou correr o risco de falar bobagem aqui, mas é um produto que eu descobri há pouco tempo, que é um estetoscópio. Gente, não tem um produto mais básico que estetoscópio, né? Ele serve para levar a batida do seu coração até o ouvido do médico. Ele só faz isso. Do ponto de vista de produto, ele é absurdamente simples. Usando inteligência artificial, eles desenvolveram um estetoscópio que é capaz de ouvir a batida do coração, comparar com milhares de batidas registradas, olha o dado usado aqui, identificar se existe algum padrão estranho e qual é o potencial diagnóstico. O que ampliou o alcance da medicina muito, porque médicos que não tinham esse conhecimento, essa capacidade, agora têm uma sinalização ali sem precisar de equipamentos ultra sofisticados. Gente,
provavelmente todo mundo olhava para o estetoscópio e dizia, não tenho mais nada para fazer aqui. E olha o passo que a gente deu. Né? Se a gente for para a produção, como você falou, ter agilidade ou ter capacidade de responder a demandas do mercado, eu estava estudando para uma outra palestra o mercado de tintas. Né? Hoje em dia se fala em tintas que têm capacidade de reagir a componentes no ambiente para evitar, por exemplo, casos de intoxicação. Olha que coisa maluca, né? A parede muda de cor, você vai falar, cara, este ambiente não é mais adequado para a pessoa. Olha o impacto que isso vai ter na produção, né? Porque esse é um produto específico, você não vai fazer aqui 50 mil litros, você vai fazer uma quantidade menor. Tenho que trabalhar lá na fábrica. E ó, estamos falando de saúde, hein? Não saímos de saúde. Não é indústria farmacêutica, mas tem impacto aqui, porque eu identifico mais rápido, preciso tratar mais rápido. E aí vem a demanda que você colocou, preciso mudar a minha linha de genéricos. Cada vez mais patentes vão cair, porque eu tenho cada vez mais medicamentos entrando. Então, essa agilidade também é cada vez mais necessária. É isso, você falou do estetoscópio, me fez lembrar que nessa semana foi lançado um anel, né? Uma importante solução aí, marca tecnológica, ela lançou o anel que você coloca e faz altas medições. Imagino que deva ter essas funções embarcadas aí que você trouxe, de comparação, de tendência. É um movimento de avanço de fato irrefreável, e a gente fica, cada um no seu papel, empolgado com os novos movimentos que vão surgir, né? O André Veloso aí como consultor, puxando as indústrias pelo braço para ousar olhar um pouco mais à frente e acelerar um pouco o passo. O Sodré fazendo isso acontecer, como Orances, né? Falando, peraí, vocês podem ir além, a gente consegue ajudar vocês. E o consumidor do lado de cá, eu estou querendo fazer isso acontecer, cara. Já tem produto chegando na minha casa do jeito que eu quero e na hora em que eu quero, né? No tempo e personalizado para mim. É isso que você falou, hiper personalização. Então a gente está num movimento cada vez mais acelerado e a indústria farmacêutica não há como não seguir esse caminho, né? E aí, falando então dessas transformações, novas tendências, aplicações, a partir de todas essas elucubrações e coisas já existentes também, André Veloso, eu te pergunto assim, pela sua trajetória de atuante, né, efetivamente nas indústrias farmacêuticas, que você vê que existe hoje que poderia ter sido aplicado em alguma situação da sua trajetória, que poderia ter contado uma história diferente? Brincando aqui de volta para o futuro. Olha, eu vou pegar uma coisa que o Sodré comentou, que é essa agilidade produtiva, né? Acho que é o melhor exemplo que a gente pode ter. Porque tem muita coisa que agora você olha fácil e diz assim, mas foi uma situação tão pontual, tão específica. A indústria realmente faz essa projeção. Enquanto eu trabalhava lá, a gente falava que eu olhava 5 anos para revisar todo ano os 4 últimos, porque a verdade é que ninguém sabe o que vai acontecer, né? Mais do que 3 meses. Em muitas indústrias globais, você não tem nem fábricas locais, né? O processo de aprovação, para quem não conhece, você não aprova só um produto, você aprova uma rota de síntese e um fabricante. Então, se eu mudar qualquer coisa nesse caminho, eu não posso vender esse remédio aqui no Brasil, por exemplo. Né? E não vou nem falar da pandemia, porque essa ainda está muito fresca, as pessoas elas ainda... Mas eu trabalhava com um produto para hipertensão na época do tsunami na Ásia. Olha que coisa maluca. O tsunami inundou fábricas. Ninguém pensa nisso, porque a gente olha o lado humano ali. Ele foi muito mais forte. Mas ele inundou as 2 fábricas das quais a gente trazia esse medicamento. Caramba! E a gente simplesmente não tinha como ter produto aqui no Brasil, não tinha nada que ver com o que estava acontecendo lá, porque essa capacidade rápida de adequar a produção, de mudar toda a programação e de fazer uma entrega diferente, essa capacidade não existia. Não, e remédio controlado, né? Distribuído, inclusive, pelo sistema público. Pois é, e um remédio de uso contínuo. Então, era um remédio que ainda não tinha similares de genéricos, então olha a complexidade que eu tinha ali, o paciente que usava aquele tipo de remédio. Então, aquela variação específica ele teria que mudar, e isso
tem os seus impactos, médicos não estamos aqui para discutir, mas tem seus impactos, e a gente simplesmente não tinha o que fazer, porque nenhuma outra fábrica conseguia rapidamente se adaptar para produzir isso. E aí entra uma segunda discussão que é muito interessante, que é a reação dos órgãos públicos também a toda essa mudança que a gente está fazendo. Porque quando você entra com um processo produtivo diferente, ou você entra com uma solução digital que substitui meios e controles, eu preciso que as autoridades regulatórias também estejam a par disso, e, na verdade, um passo antes, já autorizem você a caminhar com isso desta forma, porque senão, e esse é o outro medo, né? O Sodré pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas as pessoas às vezes dizem que eu não vou mudar porque o processo aprovado ou a lei que é de 1980 e bolinha diz que eu tenho que fazer assim. Você fala, gente, mas de 1980 e bolinha não tinha nada dessa tecnologia. Eu não tinha essa capacidade produtiva de limpar a minha máquina e ter outro produto em 15 minutos. Então, sei lá, a lei diz que eu tenho que verificar tais e tais coisas que eu não preciso mais. A máquina não é nem mais aquela. Então, essa é uma situação onde, se eu tivesse a capacidade que eu tenho hoje de flexibilizar a minha linha produtiva e o conhecimento que eu tenho hoje, poderia ser tratado de uma forma muito diferente, com impacto muito menor para os pacientes aqui no Brasil. É isso. Exatamente. Uma sofisticação de informação, de dados, capaz de fazer a manufatura olhar além, né? Olhar para o consumo, para a demanda acontecendo em tempo real e se ajustar a isso, né? Como que você vê, Sodré, esse avanço de dados, de tecnologia mesmo, e que outras contribuições você vê como possíveis? E como que a Orange também atua nisso? Eu concordo totalmente com o André nesse, né, esse último ponto que ele colocou é bem importante, né? A indústria farmacêutica ela é regulada e, assim, se você observar, né, todas as indústrias são, na verdade, né? E a tecnologia ela avança mais rápido que as regulações. Geralmente tem uma inovação tecnológica, né, que desafia os processos atuais, desafia a forma como as coisas são feitas. E a partir daí vem a regulação, né, para que a gente possa ter um funcionamento adequado dessa tecnologia, seguro, né, um funcionamento seguro. Isso em diversos setores e num setor onde a gente trabalha com a segurança do paciente, isso é fundamental. Então, realmente, para você promover as transformações, né, que vão adicionar valor, né, você precisa estar alinhado com os órgãos regulatórios, né? E você precisa conduzir processos que validem, né? Porque a tecnologia muitas vezes ela vai até ser mais segura, né, do que o processo manual anterior, né? Mas isso precisa ser validado, né? E precisa estar de acordo com os órgãos regulatórios, né? Para você ter então essa inovação de valor, né? Um outro ponto que eu acho que foi legal que o André comentou, que é a questão, né, que a gente vê muito assim um hype, né, da tecnologia, né? Então surge uma nova tecnologia, né? Para pegar um exemplo mais recente aí, o que ficou no hype aí nos últimos anos, o blockchain, né? O blockchain ia resolver tudo, né? A descentralização, as criptomoedas, né? Enfim. E aí as pessoas começam a procurar um problema para aquela tecnologia, né? Não o contrário, sabe? Então, assim, não, ele quer usar a tecnologia de qualquer forma, né? E aí começa a achar uns casos de uso que não param em pé, né? Os casos de uso que não tem um valor real, né? Sabe? Assim, né, de inovação, né? E a inovação, muitas vezes, ela é até simples, né? Tem um exemplo que eu gosto de citar de um livro que eu li do Nassim Nicolás Taleb, né? Que é um autor que escreveu Cisne Negro, né? Escreveu Antifrágil, são livros aí bastante conhecidos na questão de tomada de risco, né? E ele passa por uma descrição de uma inovação que é super interessante, que ele tem uma oratória fantástica, ele descreve a experiência dele cruzando o saguão do JFK, do aeroporto de Nova York, né? Ele gostava de ler bastante, e livros são pesados, né? O livro, né, não tinha Kindle em 1980, então o cara carregava os livros
em papel, né? Ele com uma mala, né, malas cheias de livros, cruzando aquele saguão enorme, né, do aeroporto de Nova York, e com uma dor nos braços, né, e aquilo, assim, né, incomodando, e né, não tinha uma solução para aquilo, até que chegava num ponto lá onde tinha os carrinhos, né, para você colocar a sua mala sobre um carrinho, né. E aí ele descreve de uma forma que eu não vou conseguir fazer aqui, mas uma oratória brilhante, que ele fala assim: a gente já tinha pego a mala e colocado sobre um carrinho de rodas, né? E a gente ficou anos fazendo isso, mas até alguém ter o insight de colocar a roda na mala, né, que resolveu, né? Ele fala, pô, a gente ficou anos pegando a mala e colocando em cima de um carrinho que tinha rodinhas, né? Mas ninguém pensou assim, pô, a mala já não podia ter uma rodinha ali, né? E ele fala quantos anos ele sofreu com isso, né? E isso exemplifica, assim, uma inovação que, né, muitas vezes, assim, não vou nem falar que é uma tecnologia, né? Isso aí é milenar da roda, né? Mas a aplicação daquilo, né? Numa coisa que vai trazer valor de verdade, né? Porque só aplicar a tecnologia sem trazer valor, né? Vamos fazer um projeto aqui agora de inteligência artificial, né? Mas tudo bem, qual o problema que a gente está querendo resolver, né? Qual o valor que isso vai trazer para o negócio, seja em eficiência, como a gente comentou, em flexibilidade, né, em benefício para o consumidor, né? Então é nessa linha. Tá? Perfeito. Gente, estamos caminhando para o fim, mas com certeza o episódio já contribuiu muito, repleto de insights, aí discussão valiosíssima. E para finalizar, eu queria perguntar primeiro para você, Sodré, diante aí de todas as possibilidades de evolução para a indústria em geral, pensando aí no nosso principal ouvinte, que é aquele responsável pela manufatura mesmo, pela produção, que você acha que deveria ser o foco dele nesse momento? Então, nesse momento, para esses profissionais, né, inclusive eu estive, né, junto a esses profissionais há 2 semanas no Manufacturing Network, né, um evento que nós patrocinamos para discussão de tendências da manufatura, onde são convidados os líderes industriais, né, então são vice-presidentes, COOs, diretores industriais que ficam ali imersos em discussões, né, sobre os desafios e tendências que eles têm enfrentado na manufatura, né? Então, assim, já não é novidade, estão todos sensibilizados, né, para a questão da aplicação da tecnologia, de como isso é urgente, todos ali, sabe, já tem budget, né, para aplicar na tecnologia, já estão se planejando, mas a questão agora para eles, né, para esses profissionais, passa por uma correta priorização dessas iniciativas, né? Sabe? Então, quando a gente fala indústria inteligente, um termo que a gente está cunhando no mercado, é mais do que a questão de inteligência de dados, inteligência artificial, esse tipo de coisa, né? De que forma todas essas ações elas se alinham, né, para levar a indústria dele para o estágio seguinte. Então, nós tivemos experiências no passado recente que foram interessantes, que é assim, né? A gente tem aplicações industriais onde você vai lá e coloca um sensor lá na fábrica para pegar dados de produção, para trazer uma inteligência ali para a produtividade, e aí, durante as apresentações, assim, mas se eu perder a minha conexão com a internet, né? Porque o sistema está na nuvem, o sensor está aqui, eu vou perder os dados, por exemplo, é uma preocupação, né? Aí não, ó, existem mecanismos aqui e tal. Aí não, mas assim, ó, se acabar a energia da minha fábrica, eu vou perder os dados. Aí você fala, pô, cara, assim, né? Aí a gente precisa voltar na segunda revolução industrial, na eletrificação, né? Porque elas são incrementais, né? Elas são complementares, né? Enfim. E então, assim, definir um roadmap é muito importante, né? Para ter a indústria inteligente, sabe? Então, assim, por onde começar, né? Então, assim, não adianta nada, né, você falar que agora você está utilizando inteligência artificial, né, e você está fazendo super projetos, e aí você vai lá na produção, o operador está sofrendo, né, com o papel, como a gente falou, né, o operador não tem as ferramentas adequadas para executar o seu trabalho, né? Então, traçar esse roadmap de forma que você consiga ter ali processos que estão funcionando de forma eficiente e segura e, ao mesmo tempo, gerando dados para que você aproveite esses dados, né? Então,
Isso é o desafio agora, né? Como fazer isso, traçar o roadmap, o caminho para eles, né? Você pode começar por uma área, fazer um teste, um piloto, são abordagens que são comuns e interessantes para a exploração, né, dos benefícios tecnológicos, mas é importante que eles já estão sensibilizados a agir, né, já tem no radar budget, já tem essa urgência, vamos dizer. Agora é uma questão de organização para que esse tiro ele tenha a maior efetividade possível, né? Excelente. A Orances ajuda na confecção aí desse roadmap? Sem dúvida. Assim, a Oransys tem uma abordagem que é muito próxima ao cliente, né? Sempre entender a necessidade daquele cliente. Então, quando a gente conversa com a indústria, né? Quando nós nos aproximamos, o primeiro estágio do nosso contato é realmente fazer um diagnóstico, né? Entender as maiores dores daquela indústria, entender em que estágio ela se encontra nesse roadmap aí tecnológico para que a gente possa, de forma assertiva, apoiar com as tecnologias que nós ofertamos. Então, isso passa por um desenho de um roadmap, né? A digitalização, a transformação digital, ela não é um Big Bang, uma coisa que vai acontecer em um ano, né? É uma coisa contínua que as indústrias têm praticado, as que estão mais avançadas já estão praticando há anos, né? Então, começou lá com um projeto em 2015, avançou com outro em 2017, foi digitalizando, né? E tem amadurecido nessa jornada, né? Então, nesse sentido, nós apoiamos a indústria em traçar esse roadmap de uma forma que ela priorize ali suas dores e a gente consiga rapidamente extrair valor. Perfeito. E você, André Veloso, o que você vê? Qual seria a sua direção de foco para o público aqui do nosso podcast? Eu diria que uma das principais preocupações, sempre que eles olharem para o que eu vou fazer, qual é o futuro da minha linha de produção, qual é o futuro da minha indústria, é olhar para o lado do negócio, é conectar todas essas mudanças, todos esses projetos, todo esse roadmap que o senhor André comentou, com um impacto de negócio. Uma das coisas que a gente percebe de forma muito significativa é a dificuldade que eu tenho em aprovar muitos projetos e processos de mudança da porta para dentro, porque eles não estão claramente conectados com alguma coisa que é percebida como necessária para aquele negócio acontecer, necessária para aquele negócio evoluir e se estabelecer, né? Eu, por exemplo, normalmente, quando trabalho com as indústrias acompanhando esse processo de transformação, a primeira coisa que a gente sempre faz tenho que ter todo mundo olhando da porta para fora para entender qual é a dor. A gente falou aqui várias vezes de problema, mas qual é essa dor que eu vou resolver lá na frente? Vamos lá, eu posso dizer, vou melhorar muito a minha agilidade para trocar de produto sendo fabricado na máquina X. Perfeito, eu sou mais rápido para fazer isso. Mas por que eu preciso fazer isso? Onde eu vou ajudar isso? Como é que eu vou ter esta capacidade de trabalhar de uma forma melhor? Por exemplo, na indústria farmacêutica, se você tem um contrato com o governo, ele é absolutamente instável. Ele assina um contrato com você de 10 milhões de comprimidos, ele pode demandar de 1 milhão a 10 milhões e a quantidade mensal ela varia brutalmente. Então, se eu conto essa história de uma outra forma e entendo como é que eu me conecto com o negócio, eu, como líder industrial, como líder de manufatura, vou ter muito mais capacidade para trazer e mobilizar a organização para a minha mudança, né? A gente eu comentei dos livros que eu escrevi, um deles se chama Empresa Emocional, e ele fala disso, eu tenho que trazer a emoção do cliente e a razão do negócio para a mesa para conseguir tomar as melhores decisões. E entender o que é que vai garantir que eu sobreviva no futuro. Já que você disse que a gente está terminando, tem uma última mensagem que é importante, que normalmente só é dita para negócio, que ela é aplicável para a manufatura também. A gente fala, o que me trouxe até aqui hoje não garanta que eu vou existir, não garante que eu vou existir no futuro. Normalmente a gente só olha isso do lado de negócio, né? Você fala, é o produto que precisa mudar. Não. Os processos produtivos e a minha forma de trabalhar na indústria, a forma que me trouxe até aqui hoje,
não necessariamente vai garantir que eu exista nos próximos 10 anos. Então, a última dica que a gente pode deixar é essa: gruda no negócio, entende o impacto lá e lembra sempre disso. O que garantiu ontem não garante amanhã. Perfeito, perfeito. E como você ajuda nesse processo de conectar os pontos para esse amanhã acontecer? Normalmente, o que a gente faz é, a partir das necessidades ou de negócio ou da indústria, começar a conectar esses times e, com uma metodologia, olhar junto o problema do cliente, onde está o ponto que eu preciso resolver e construir esses casos. E aí habilitar os times a continuarem a usar essa metodologia sem precisar de auxílio externo. Porque, como o Sodré colocou, isso é um processo, né? Um dos erros que acontece aí muitas vezes é esse: eu trago alguém de fora que só vem, resolve o problema, vai embora, e depois, amanhã, eu estou no mesmo lugar. A forma certa de fazer isso, né, dentro da minha visão e nesse modelo, né, do Open Talent, que vem, gerencia, trabalha, cria e forma, é que a indústria possa fazer isso sozinho. Claro que o Sodré e a Orancis vão continuar, por exemplo, apoiando qualquer indústria que venha trabalhar com vocês, mas quem tem que levantar a bandeira lá e começar a cutucar, até para a própria evolução das soluções oferecidas, é quem está dentro da indústria. Perfeito, perfeito. Muito obrigada pela participação de vocês, André Sodré e André Veloso. Acho que foi super convergente e produtiva toda essa conversa. E estão convidados já, desde já para a próxima, vamos trazer outros assuntos aí, com certeza o pessoal vai querer ouvir mais vocês. E esse foi mais um episódio do podcast Indústria Inteligente, onde a gente discute tendências, melhores práticas, histórias inspiradoras de líderes e de especialistas do setor. A gente espera que você tenha gostado, e caso você se interesse em conhecer um pouco mais a plataforma Oran Plus, a plataforma de inteligência industrial para o consumo do futuro, entra no site da Oransys, oransys.net, e conheça, né? Chama a gente lá para uma conversa, para a gente mostrar na prática como isso pode acontecer. E o André Veloso tem o LinkedIn, né? É só te procurar pelo LinkedIn para entrar em contato, saber um pouco mais como você pode ajudar também, né, André? É isso aí, pode me achar no LinkedIn ou também www.acrveloso.com.br. E vai ser um prazer conversar sobre o que a gente falou aqui ou sobre como a gente pode ajudar as indústrias nesse caminho de transformação digital. Perfeito. Obrigada e até a próxima.